Glória a Deus, aleluia. Amados, vamos compartilhar um tema extraordinariamente importante. Níveis de entrega pela graça e níveis de liberdade para Deus vir até você e a mim e restaurar a nossa vida em todas as áreas. Sabemos que o homem nasce caído, sua alma colada na carne, escravo e cegado pelo inimigo. Agora, desligar-se gradativamente daquilo que é do diabo e ligar-se gradativamente àquilo que é de Deus. Isto aí é algo que a palavra genuína vai ensinar, estimular e incentivar dia a dia. Agora, tomando a graça e tendo um direcionamento profético, o que vai acontecer é que nós teremos um progresso espiritual. Porque nós estaremos exercitando o nosso espírito na direção deste progresso. Isso não acontece automaticamente, por acaso. Não, isto é provocado quando eu entendo a proposta da graça, o chamado da graça. E eu começo a cooperar com a graça. Quando eu e você entendemos o chamado do Senhor, de arrepender-se e converter-se, virar as costas para a velha vida e começar agora pela graça um relacionamento aprofundando pela graça a sua comunhão com o Senhor, você vai ver que Deus vai tirando então a pessoa da esfera da preocupação, da ansiedade, da onde ela estava desde a queda, para a esfera milagrosa da fé, do amor, da alegria, da paz. Então, nós temos aqui uma proposta, sair de para. A salvação de para, pois desde a queda de Adão e Eva, o homem está numa frequência, quer ele queira, quer não. Ele foi colocado, ele está cegado e limitado. Agora a graça vem para nos tirar deste realmente cativeiro. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 16. Veja essa coisa tremenda. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Agora, ser desligado do diabo, da administração do diabo, da força do diabo através da carne. Se desligar, sair da frequência do diabo, e se ligar, se conectar a Deus. Isto é o que a graça propõe. Em 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Portanto, receber Jesus é apenas o primeiro passo. Você recebe Jesus, o Espírito Santo entra em mim e você, diz Gálatas 4,6, e coloca em nós um gemido na direção de Deus. Não é eu continuar no mundanismo, na carnalidade, estacionado, mas é eu agora sair da onde Adão e Eva nos colocaram e entrar na dimensão de Deus. Aonde Deus vai renovar a minha mente, os pensamentos de Deus vão prevalecer sobre os pensamentos da carne. Aonde os sentimentos de Deus vão reinar em meu coração e aonde o poder de Deus vai me ajudar a entrar nesse desempenho que eu ganho milagrosamente. Então é uma nova vida que a graça propõe. A graça tem um propósito. A graça tem o objetivo de nos tirar da dimensão da carne e nos levar para a dimensão do Espírito. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Judas. É o último livro antes do Apocalipse lá. Só tem um capítulo. Judas só tem um capítulo. O versículo 21 diz assim. Olha só. Judas 21. Olha que tremendo. Guardai-vos no amor de Deus. A Bíblia Viva diz assim, fiquem sempre dentro dos limites, aonde o amor de Deus possa chegar até você. Então, tornar-se acessível a Deus, abençoável. Desvencilhar, sair da esfera do diabo. Isto é possível pela graça. Então, o homem pode sair da frequência dos pensamentos, sentimentos e desejos do diabo e entrar agora, se ligar, se conectar a Deus. Então, através da fé, nós nos tornamos acessíveis a Deus. Deus pode vir até nós, nós podemos ir até Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2, diz que através da fé nós temos acesso, entrada a toda esta graça, a todas essas promessas. Aqui diz, fiquem sempre dentro dos limites. Quais são esses limites? Nós vamos falar sobre isso.
Se você sai desse limite da legalidade ao inimigo, aí ele, através dessa legalidade, cega novamente, a pessoa não consegue crer. Por isso que o crente mundano, morno, sem arrependimento, sem temor, ele ora, ele jejua, ele busca, ele não consegue crer. Por quê? Porque o inimigo ainda tem legalidade para continuar seguindo, cegando, limitando a pessoa. Então, se por um lado Deus quer abrir os nossos olhos, nos libertar, derramar luz, o diabo quer cegar. E ele cega através das legalidades, que muitas vezes a pessoa está acostumada, nem acha que é pecado. Isso aí não tem importância, é isso que ele quer que a pessoa pense. Mas à medida em que a pessoa vai tendo uma fé esclarecida e ela vai compreendendo que ela pode sair dessa esfera e entrar na liberdade dos filhos de Deus, como diz 2 Coríntios 3,18, que é onde está o Espírito, ali está a liberdade para renunciar à carne, a liberdade para andar no Espírito e prevalecer. Portanto, ligar-se a Deus e desligar-se do diabo. Conectar-se à nova vida, ficar dentro dos limites do amor de Deus. Nós vemos ali que através da fé, Deus pode chegar até nós. Aqui em Romanos capítulo 11, versículo 22, diz que Deus pode ser bom para mim e para você, se nós permanecemos na fé. Quais são os inimigos da fé? O que é que faz com que a fé não frutifique e não germine? Sempre aqueles 4 tipos de solo, onde havia pedras, onde havia espinhos. O que está acontecendo é isso. Então o inimigo ele quer entulhar, ele quer abafar a nossa fé para que ela não cresça, não se esclareça, não germine, não frutifique. Uma fé infrutífera diz que a fé sem obras é morta. Então, enquanto Deus quer edificar a nossa fé, esclarecer, vitaminar a nossa fé, o inimigo quer nos distrair com outras coisas para que não venhamos a investir na fé e não venhamos agora sair da esfera do engano e entrar na esfera da revelação. Porque ali na dimensão de Deus, pela graça, nossos olhos são abertos. A Bíblia diz em Mateus 5,3 que os limpos de coração verão a Deus. Então, através da graça, nossos olhos são abertos. Através da graça, nosso coração é transformado. E através da graça, nosso ânimo ele é reativado. Você sabe que o homem ele não tem ânimo para as coisas de Deus. Não tem ânimo para praticar a vontade de Deus. E também não tem ânimo para renunciar às coisas do diabo. Ele está acostumado. Então ele está ali numa frequência onde ele está acostumado a se entregar ao mal e esperar o bem. Ele está numa frequência ali onde ele está recebendo o pior, está acomodado. Que ele estava assim, comendo com os porcos. Quando ele caiu em si, se arrependeu e voltou para a casa do pai, a vida dele começou a mudar. Aqui o que nós estamos vendo é que existe um sair de e entrar em. Isso é salvação. O homem nasce na frequência, ele nasce morto na frequência da morte, na frequência do engano, na frequência das paixões e das idolatrias. O homem está lacrado no mal e ele está também o quê? Sua mente está ali programada para rejeitar a Deus, desprezar a Deus, desconfiar de Deus, duvidar de Deus. As suas palavras são legalidade às trevas. Agora o Senhor vai nos ensinar. Mudar a nossa mentalidade, o nosso coração, nossa linguagem, nossa semeadura. Isso é um processo maravilhoso. Através da fé, Deus pode vir até nós. Mas, à medida que a fé vai sendo esclarecida, nós conseguimos crer que Deus pode. Porque isso é maravilhoso. Quando ele vem habitar em nós, ele se achegou até nós. Mas agora, à medida que nós vamos nos achegando a ele, nós vamos percebendo o que nós recebemos. Nós vamos conseguindo crer que ele pode. À medida que você vai saindo das trevas, e ele vai perdendo influência, vai perdendo espaço, o medo é substituído pela fé. Os sentimentos mesquinhos, orgulho, competições, dá lugar ao amor a Deus e à misericórdia para com as pessoas. Começa a se importar com a alma, com a salvação das pessoas, com o seu testemunho para ajudar essas pessoas. À medida que você vai saindo da frequência das trevas, você vai ficando animado para a agenda de Deus, para as coisas de Deus, e você vai conseguindo renunciar com alegria àquele pecado que antes você estava cativo. É um milagre extraordinário, irmãos. O Senhor muda o nosso querer, nosso efetuar. Ele faz um bom trabalho. Olha, não interrompa o processo da graça. Esse tempo que você dá ao Senhor, esse tempo o Senhor trabalha. E ele vai edificando. Ele diz, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor está procurando edificar. E o diabo está procurando o quê?
contaminar, para ter legalidade. Ele diz: voltarei para a minha casa. É o propósito dele ter legalidade e continuar cegando a pessoa. Aonde o diabo tem legalidade, essa pessoa não consegue crer sem duvidar. Ela não consegue renunciar ao pecado com alegria. Ela não consegue dar lugar para Deus. Mas à medida que Deus começa a operar no meu e no seu coração, através da fé, depois progride para o amor e depois progride o quê? Para as obras. É um processo, fé é semente. Você vai regando, misturando com oração, um arrependimento com oração, comunhão com o seu irmão cheio do Espírito Santo, e depois transforma em atos proféticos, transforma o quê? Semeadura profética. Aqui é o que nós estamos vendo. Este processo da graça que vai nos desligando, desconectando, fechando as portas para as trevas e abrindo para o Senhor. O que ele vai fazer, irmão? Colocar paz, colocar alegria, colocar amor. É isso que Deus vai fazer. Deus vai, através desta entrega diária de alguns minutos, ele vai trabalhar. De repente você começa a dar mais espaço. De repente começa a se interessar mais por Deus, pela palavra de Deus. Aí já aconteceu o milagre, porque ninguém tem esse interesse. Irmão, uma pessoa está interessada em ouvir a palavra de Deus dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem desistir, sem desanimar, já está um milagre. Porque isso é tudo que o inimigo não quer. Isso é tudo que o inimigo tenta de todas as maneiras impedir. Como ele faz? Distrações, pensamentos, imaginações, pecado, mundanismo, carnalidade, preguiça, demais ambições. Então a pessoa ela fica tão entulhada, sua mente fica tão voltada para tantas coisas, seu coração, o seu tempo tão tomado, que essa pessoa ela não consegue voltar-se a Deus e deixar com que Deus trabalhe. É necessário obras profundas no meu e no seu coração, para que eu e você possamos ver o que Deus quer mostrar. Porque o homem desde a queda está cego. A Eva, quando comeu do fruto da independência, ela cegou espiritualmente. Então Deus pode abrir o meu e o seu coração, a lente do nosso coração, para nós vermos. Ele vai limpar, os limpos verão. Isto é um trabalho árduo, onde o Senhor não desiste de nós, mas muitas vezes nós interrompemos o processo. Somos peregrinos na presença do Senhor, muitas vezes não habitamos na presença do Senhor. Passamos horas e horas pensando de acordo com o que o inimigo está falando. Mas quando nós começamos a meditar na palavra de Deus de dia e de noite com alegria, nós começamos a ver que nós estamos dando lugar ao Senhor. Isso é todo o medo do inimigo. O medo do inimigo é que você ouça o evangelho genuíno, misture isso com fé e comece a praticar e semear, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Quando eu e você, nós começamos a nos desligar daquilo que é do diabo, o diabo perde a sua influência. Junto com o pecado vai o medo. Ninguém quer ter medo. Todo mundo quer ter fé. Todo mundo quer uma vida de fé, de paz, amor e alegria. Não quer? Todo mundo quer uma vida com Deus, mas sem largar o diabo. Mas o homem nasce conectado com o diabo. O homem nasce morto espiritualmente. Então veja bem, todo mundo quer os efeitos de uma vida com Deus, sem sair do mundanismo, da carnalidade e do pecado e se conectar com Deus. Então, isso é uma ilusão. Aquele gospel morno sempre vai viver uma vida medíocre. Não porque Deus não quer abençoá-lo. É porque ele não aprendeu. Ele ainda não aprendeu que quando o diabo perde a sua influência, o medo vai embora, a dúvida, a mágoa, você começa a ficar forte. Quando sai uma infecção do seu corpo, seu desempenho volta. Assim, quando nós começamos a romper com aquilo que é do diabo, o que acontece? Aquilo que é de Deus começa a ser revelado. É uma transição de para. Salvação do mundanismo e dos ídolos para ser separado exclusivo. Santo quer dizer separado exclusivo para Deus. Tá vendo? Não, mas eles querem tudo. Eu quero tudo, pastor. Eu quero continuar mundano, no pecado, na vaidade, na carnalidade. Eu quero continuar sendo o mesmo que eu era no mundo. Agora eu quero ir para a igreja, dar ali uma ofertinha,
Não meu coração, não minha vida. Não quero mudar nada. Eu quero apenas que Deus abençoe minha vidinha aqui nessa terra. Oi, Vera, tudo bom? Quanto tempo? 20 anos, né? Olha só. Quanto tempo que a pessoa está na igreja, mas Deus não consegue se revelar a ela. A lente está embaçada. A lente do espírito, a lente do coração. À medida que as coisas do mundanismo e da carnalidade vão saindo, e Deus vai limpando, o diabo vai perdendo sua influência. Esse é o medo do diabo. Ele diz, não, mas você precisa disso. O trabalho do diabo é dizer que o que é bom é mal, o que é mal é bom. O diabo, ele prega que você precisa do pecado, que isso é bom, que isso te faz bem, que você precisa continuar. Mesmo dentro da igreja, você não deve abandonar isto. Mesmo dentro da igreja, não tem nada a ver. Deus é amor, não dá nada. O que tem? Você pode misturar evangelho com mundanismo e carnalidade, que tudo bem. Mas aí nós sabemos que não é tudo bem. Por quê? Porque a vida cristã não funciona. Não funciona. É isto. A pessoa fica frustrada. E ela pensa que Deus não quer dar. Mas na verdade é ela que está cegada. Porque o inimigo tem acesso ainda. O diabo ainda tem uma brecha, ainda tem uma legalidade. Então ele presenteia a pessoa com coisas que não são de Deus, para continuar cegando a pessoa, para que ela não tenha o melhor que vem de Deus. E ainda corre o perigo de ser morno e naquele dia Deus dizer, não te conheço. Olha só que sério. O que estamos vendo, meus amados irmãos, é que essa transição de para é uma coisa extraordinária. Num deserto inteiro, quem que do Egito entrou na terra prometida? Josué e Caleb, 2. Então nessa transição de para, as pessoas não querem cooperar com o Espírito. Quando Jesus multiplicava pães, curava enfermos, abençoava, a multidão seguia ele. Mas quando o Senhor o chamou para um compromisso com a palavra, com o reino, quando o Senhor o chamou para um compromisso de renúncia, aí o povo vai embora. Irmão, pregue bênção, milagre, vitória. O povo vai dizer, aí, profeta de Deus, homem de Deus, ungido de Deus. Mas pregue uma vida santificada pela graça. Epa, passou. Pode ser fanático. Para com isso, não precisa disso não. Entende? Então as pessoas estão iludidas. O inimigo adormeceu eles. Tirou todo o azeite. Entende? Então eles se dizem evangélicos, se dizem cristãos. Dizem, mas eu sou gospel, eu sou evangélico, eu frequento uma igreja. Mas na verdade Deus não está conseguindo ter acesso. Por quê? Porque o inimigo ainda tem a mente e o coração dessa pessoa. Através de coisas que ela não precisa. Através de coisas que Deus tem muito melhor, muito melhor, muito melhor. Mas ela não sabe, ela está cegada. Como disse Humberto, a pessoa tem um carrinho de plástico tóxico. Aí tá aquele carrinho de plástico na boca, soltando aquela tinta venenosa. E você fala, ei, isso é venenoso. A criança pega o carrinho e sai correndo. É tudo que ele tem. Mas se você disser assim, ei, eu tenho um carrinho aqui de controle remoto, olha lá, vai pra lá, aperta esse botão, vem pra cá, é bem melhor, quer trocar? Aí a criança troca, porque é bem melhor o que você tá dando pra ela. Então a pessoa, ela vai pra igreja, ela não viu Cristo, ela não viu Cristo, ela não viu a graça, não viu o céu, não sabe que tem o inferno, ela não sabe o que ela tá perdendo e ela não sabe o perigo que ela tá correndo, ela vive como se nunca fosse morrer. Então ela não sabe o que Deus tem pra ela não sabe a vida que Deus tem pra ela. Então ela está presa ali numa mediocridade, numa preguiça, numa paixãozinha, numa coisa fútil que o diabo dá. Ela está presa. E ela pensa que aquilo ali é vida. Nem começou a viver, nem começou ainda. E aí, meus amados irmãos, à medida em que o homem encontra um grande tesouro, ele vai vender tudo que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque todo mundo acha que ele é louco. Agora é Bíblia, agora é oração, agora é igreja. Isso não vale nada. Bíblia, oração, igreja. Se você não tiver o Espírito Santo, você lê a Bíblia, não acontece nada. Tá entendendo? Então, quando a pessoa ela só vê Bíblia, só vê louvor, só vê igreja, só vê irmãos, não dá nada. Mas quando ela começa a se limpar e Deus começa a se revelar para ela através da Bíblia, Deus começa a se revelar para ela através dos cultos, das orações, aí começa uma nova vida. Aí começa realmente. E ela fica maravilhada. Ela fica impactada, quer falar para todo mundo de Jesus. E aí todo mundo fala, ficou louco, ficou fanático, ficou doido. Mas as pessoas não estão vendo o que elas estão vendo. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele falou, a terra está cheia da glória de Deus. Entende?
Mas só ele estava vendo. Paulo, nesse Damasco, só ele viu a glória de Deus. E todo mundo falou, esse Paulo tá louco. Esse Paulo pirou. Mas na verdade a vida dele apenas estava começando. Ele era uma pessoa religiosa, dedicada, mas ele estava equivocado. Há muita gente, irmão, que é sincero, vive na igreja aí, mas não está ouvindo o evangelho genuíno. Está correndo de campanha atrás de campanha. Ele não encontrou Deus ainda. Ele está preso numa religiosidade morta. Morte na panela. Virgens dormindo e sem azeite. A trombeta logo vai tocar. Aí essas pessoas, meus amados irmãos, que Deus quer se revelar, muitas vezes Deus não se revela por quê? Porque elas não têm renúncia. Os pastores não ensinam renúncia, e quando é ensinado a pessoa diz, não, isso aí eu não abro mão não. Olha, eu vou ser evangélico, mas disso aqui eu não abro mão. Disso aqui de jeito nenhum. Eu quero continuar com isso aqui e quero Deus. E quero a bênção, e quero a vitória. Então ele fica ali, morno. Ele fica duplo ânimo. Então, enquanto ele não decide renunciar o que é do inimigo, o inimigo continua tendo legalidade cegando ele. Através de coisas aparentemente inocentes. Coisa que não dá nada, pastor. O que tem? Mas olha a vida do camarada. Não tem revelação. Olha, pastor, ele faz aquilo ali, não tem problema nenhum. Olha a vida dele. Não tem sinais, não tem paz, não conhece a Deus, não vence o pecado. Então as coisas do inimigo parecem ser inocentes, mas são o suficiente para não ver Deus. A Bíblia diz em 1 João 2,15 que o mundanismo ele impede o amor de Deus ser revelado a mim e a você. E 1 João 4,18 diz que quando o amor de Deus é revelado a mim e a você, o medo começa a sair. Então o medo do inimigo é o quê? Que eu e você venhamos a perceber a Deus. Ir na igreja pode ir. Pode ir lá para suas atividades, comércio. Pode ir lá. O diabo não se importa. O que ele não quer é que você conheça Deus. Porque Jó disse, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos veem a Deus, por isso eu me arrependo, eu me converto. Então o inimigo tem medo de que você tenha um relacionamento com Deus pela graça. Então ele procura prender a pessoa na religiosidade superficial. Momentos religiosos que não vão resolver. Porque a pessoa não vai realmente ter uma vida com Deus, um andar com Deus. E nós precisamos de Deus como uma respiração para vencer o diabo. Nós estamos uma batalha espiritual, eles orando todo o tempo no Espírito, para que possais. Aqui o que nós estamos vendo é que há uma nova vida, e nós vamos trocar agora. Em vez de andar no mundanismo, nós vamos andar em santidade. Ai, pastor, não fala essa palavra santidade, eu odeio essa palavra. Fala a palavra bênção. Irmão, santidade e bênção, graça e paz, são amigas gêmeas inseparáveis. Todo mundo quer estar no mundanismo ouvindo bênção. Mas entre o mundanismo e a bênção tem o que, irmãos? Arrependimento, fé e santificação. É uma jornada, é um caminho, é uma transição. À medida que eu saio do mundanismo e da carnalidade e entro na vida de Deus, a fé brota. E quando a fé brota, Deus começa a conseguir trazer para minha herança. Então isto é maravilhoso, irmãos. Quando o inimigo começa a perder influência sobre a minha vida, ele também perde influência nas minhas circunstâncias. Tem pessoa, irmão, que quer continuar com o diabo no couro, o diabo na mente, no coração, na boca, nos olhos, mas não na circunstância. Pastor, não quero o diabo agindo na minha vida financeira, não. Não quero o diabo agindo na minha família, não quero o diabo agindo na minha saúde. Mas na alma ele deixa. Enquanto o diabo estiver agindo na alma do homem, o homem não terá fé. Ele domina as circunstâncias. Quando Deus começa a reinar na nossa alma, e limpa e faz uma faxina, nós conseguimos crer, aí nós vamos ter autoridade para expulsar ele das circunstâncias. Agora, tentar expulsar o diabo das circunstâncias, sai da minha saúde, sai das minhas finanças, tendo ele legalidade aqui, você fala, mas você duvida no coração, não consegue crer. Então, uma pessoa, para ela conseguir crer, é preciso tirar o espírito de incredulidade. O espírito de incredulidade sai. A fé começa a brotar e crescer. É um processo. Mas o inimigo quer voltar. Você precisa disso, você está acostumado, você tem que aproveitar também do mundanismo, da carnalidade, você precisa aproveitar do pecado também. Ele quer retomar lugar, voltaria para minha casa com mais sede. Mas se a pessoa se humilhar diante do Senhor, Senhor, eu decido pelo Senhor, esse pecado vai sair da minha vida, e começa a se humilhar. Provérbios 28:13 diz, quando eu me humilho, Deus tem misericórdia de mim e me ajuda. Quando eu quero que aquilo saia da minha vida, vai sair. E quando o pecado começa a sair da nossa vida, o diabo começa a não ter força para segurar as circunstâncias.
ele perde. Porque eu começo a ter fogo na minha voz, autoridade. Fé libera unção. Pessoa que tem mundanismo, ela fala, a voz dela é fria. O diabo dá risada. Não respeita. Mas quando você tem vida com Deus, a boca fala, o coração está cheio. Nosso Deus é um fogo consumidor contra os adversários. Do teu coração flui fogo. Tem autoridade. Dizendo se Jesus é diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Ele fala, os diabos obedecem, os demônios saem correndo. Veja. Os fariseus falavam, o diabo dá risada. Aqui o que temos é, quanto mais Deus encher o nosso coração, mais ele vai fluir do nosso coração para circunstâncias e mudar as circunstâncias na sequência. Você acha que Deus mudou primeiro as circunstâncias de Davi e de José? Não, primeiro ele mudou o coração de Davi e o coração de José. Depois ele mudou o destino. Demorou um tempo, hein? Demorou em torno de 17 anos. Então muitas pessoas querem que Deus mude a circunstância. Muda minhas finanças, Deus. Muda isso. Mas não está mudando o coração, a fé não está brotando. Como é que Deus vai responder uma oração dessa? Veja, Deus começa de dentro para fora. É uma nova aliança, irmãos. Deus não vai fazer para você, ele vai fazer através de você. Essa é a nova aliança. E aí muitas pessoas estão esperando por Deus. Estão esperando em Deus, pastor. Deus não vai fazer. Deus vai fazer através da sua fé. Deus não vai fazer. Aí é uma ilusão. Você fica esperando por Deus, Deus fica esperando por você. Isaías 30:15. Eu fico esperando para ter misericórdia. Então muitas pessoas, elas não se entregam a Deus, mas querem tudo de Deus. E à medida que você se entrega a Deus, a fé brota. Aí Deus consegue dar aquilo que você precisa também. Porque você tem fé. Porque finalmente o mal que estava impedindo a tua fé de brotar saiu. Finalmente aquele Satanás que estava te cegando saiu. Agora você consegue crer. Você foi iluminado, você despertou. Deus conseguiu libertar o teu coração. Agora fica fácil, porque ele reina na circunstância. Todo poder foi dado nos céus e na terra. Para Deus te prosperar é fácil. Se você crê. Agora é difícil achar alguém que crê. Ah, não sei, a crise, tá difícil, eu não tenho terceiro grau. Ah, mas o mercado, entende? A pessoa não consegue crer. Mas quando ela se entrega a Deus, ela consegue crer. Quando ela se entrega a Deus, Deus gera nela fé. Deus limpa aquele coração e tira toda dúvida, medo e ansiedade. Tudo aquilo que o diabo tinha colocado. Junto com o diabo saiu o quê? O medo, a dúvida, a incredulidade, o atrapalho da fé. Não, eu não quero que o diabo saia. Eu quero apenas a bênção. Tá vendo? Aí está do deserto 2 milhões de pessoas. Só 2 conseguiram. Você viu que a maioria é medíocre? Você não é medíocre, tá bom? A tendência do ser humano é mediocridade. A tendência do ser humano é preguiça, mundanismo, carnalidade. É querer tudo de Deus sem se entregar a Deus. É isso que essa é a tendência, irmão. Você quer ser diferente? Você quer ter resultado diferente? Não seja como aquele crente morno que você conhece. Olha a vida dele. Você quer ser como ele? Faça como ele. Você quer realmente ser como Josué e Caleb? Meu amado irmão. Você quer ser como Daniel, como Davi, como Paulo? Ei, meu irmão. Você não pode ter o mesmo caminho de Amã. Você não pode ter o mesmo caminho de Judas. Compreenda que todo caminho leva a algum lugar. Eu não posso tomar um caminho e dizer, não, eu estou chegando em outro lugar. Não, cada caminho leva a algum lugar. E o caminho que é Jesus é o caminho que é, irmão. Eu creio em Jesus. O que é o caminho? É a proposta, é a palavra. O que é o caminho? Jesus é a palavra. Apocalipse diz que ele é a palavra. Então o que é o caminho? Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. É crer na palavra a ponto de responder, atender e se entregar. Eu creio em Deus. E continua no pecado, no mundanismo, sem arrependimento. Eu creio em Jesus. Jesus é tudo. Jesus é o primeiro. Mentira. Continua dentro, dando legalidade para o inimigo. Crer em Jesus é dizer, quer ser uma coisa? Eu vou romper com tudo que é do diabo. Eu vou me entregar a Deus, espírito, alma e corpo pela graça. E aí sim você creu na mensagem. Agora você não é mais medíocre. Agora você é um no meio de milhões, bilhões. O diabo tem bilhões de pessoas na mão dele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando uma pessoa que tem um coração inteiro nele. Porque as pessoas, elas amam Jesus, mas amam mais o pecado. Amam mais a preguiça, o mundanismo, a carnalidade e as paixões. Eu amo Deus. Não, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, quando o coração do homem vai se inclinando para Deus, e Deus vai encontrando espaço e liberdade, o que acontece, irmão, ele liberta esse coração. Ele arranca os ídolos. Porque a pessoa começa a pedir. Já viu pessoas na igreja de homens está pedindo para Deus limpar e restaurar a sua alma e tirar dos ídolos do coração? Ninguém faz essa oração, ninguém faz essa campanha, ninguém faz nada absolutamente. Já sou evangélico, vamos correr atrás da bênção, vamos trabalhar para Deus, vamos dar dinheiro que Deus vai dar vitória.
Vamos aí se distrair, vamos para entretenimento pago, vamos para o comércio gospel. Então, as pessoas não compreendem, irmãos. O inimigo cegou o entendimento, é cego guiando cego. O que acontece é, as pessoas não compreendem que Deus precisa fazer algo no nosso coração, receber Jesus para uma nova vida. Isso é a palavra eclesia, que quer dizer separado. Kalel, chamado para ser separado. Separado do quê? Do que nós estamos desde Adão e Eva. Nós nascemos em Adão e Eva totalmente separados de Deus. A mentalidade, o coração, as emoções, as palavras. Então o homem tem um trabalhar na alma que isso não é pregado. As pessoas continuam com a mesma mentalidade, os mesmos gostos, as mesmas palavras, o mesmo coração, as mesmas manias, as mesmas conversas, mas estou esperando a bênção. Quer dizer, ele não muda por dentro, mas quer mudança por fora. Ele não se converteu de verdade, mas ele está esperando a promessa de quem tem fé. A fé não brota em um coração sujo. É preciso um trabalhar profundo, contínuo da graça, para que esse coração venha de fato crer. Isto eu creio que Deus está fazendo na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Parabéns para você que está investindo tempo nessa palavra. Essa palavra tem unção, porque é a palavra de Deus. E creio que Jesus te ama e te coloca diante dessa palavra. Você pode escolher. E eu, se fosse você, eu escolheria: Senhor, me ensina a me entregar cada dia mais. Me ensina a ser cada dia mais do Senhor. Porque as pessoas querem tudo de Deus, mas não se entregam a Deus, não são cada dia mais do Senhor. Sua mente continua das novelas. Sua mente continua da vaidade, sua boca continua da fofoca, seu coração continua das paixões. O seu corpo continua da preguiça, da carnalidade, do mundanismo. Não, renúncia zero. O evangelho de renúncia zero significa também zero de revelação. Uma vida sem revelação e sem fé. Ei, o diabo dá risada, hein, irmão? Evangelho sem cruz, sem renúncia. Evangelho light. Evangelho infernal. Mas você quer o evangelho genuíno? É o evangelho que Jesus diz: quem quer vir após mim, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Depois escuta novamente essa live. Escuta mais uma vez. Creio que a unção de Deus vai esclarecer muitas coisas. Por que eu vou na igreja e minha vida não muda, pastor? Porque Deus não vai mudar a sua vida primeiro. Ele vai mudar primeiro o seu coração. Deus jamais vai mudar aqui fora o que Ele não mudar primeiro aqui dentro. Obras profundas precisam ser feitas em nossa alma, para que Deus opere de dentro para fora, para que o Espírito que está em você flua do teu coração para as circunstâncias, para que o Espírito Santo saia junto com a sua voz. Ele tem que fazer obras profundas no coração. Amém? Deixa eu unir a minha fé com a sua, amém? Pai, em nome de Jesus, contempla a vida dessa pessoa, Pai. Livra ela da religiosidade, de momentos religiosos. Livra ela dos falsos profetas. Livra ela, meu Deus querido, do engano de continuar tentando salvar a sua vida sem se entregar a Deus. Do engano, meu Deus, de viver para ela e esperar que Deus vá mudar a vida dela. De viver para o pecado, de viver na esfera da carne, porque a esfera da carne é a esfera do fracasso, é a esfera da derrota, do vexame, mas a esfera do Espírito é para poucos, Pai. Ó Deus, tira-nos, desliga-nos da esfera da carne, conecta-nos na esfera da graça, da unção, do ânimo, dá-nos ânimo para aquilo que precisa ser feito. Ajude-nos a renunciar tudo, absolutamente tudo que é do diabo. Ajude-nos a ser completamente teus. Como diz 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, fiel é Deus que nos chamou, que nos santificará nosso espírito, alma e corpo, para sermos irrepreensíveis, íntegros. Ó Pai, quando o Senhor nos tem completamente, a revelação é crescente. Quando o Senhor tem o nosso coração, o Senhor começa a agir cada dia mais. O Senhor não vê a hora de restaurar todas as coisas através de pessoas que são tuas, em nome de Jesus. Quero agradecer você que esteve nessa live, você que vai assistir depois. E que Deus te abençoe. Escute mais uma vez, escute mais uma vez. Eu creio que essa palavra vai trazer algo ao nosso coração que vai ser revolucionário. Sabe, revelação é revolução. Um grande abraço. Jesus te ama e eu também. Em nome de Jesus.